Amém? Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Eu quero meditar com você no Salmo 50. Nós marcamos os domingos dos clamores, né? Estamos clamando todo domingo, cada um faz o seu clamor, você sabe das suas necessidades, das suas adversidades. Então a gente vai clamar, já fizemos o primeiro clamor domingo passado, vamos fazer o segundo agora, mas eu tenho uma palavra que vai fazer você entender bem a importância de clamar, né? Salmo 50, versículo 15. Vamos lá? Salmo 50, versículo 15. Em nome de Jesus. Dia bonito, né, irmão? Quem vai para a praia depois? Ninguém? Não é pecado ir para a praia, não. Vai, né? Itacuruçá. O Senhor eu já conheço. Nós saímos daqui direto para Itacuruçá. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu amo quando eu vejo o povo de Deus usufruir de tudo que Deus dá. E às vezes dá de graça mesmo para a gente, né? Quer dizer, a praia ainda é de graça, né? Pelo menos algumas delas ainda são de graças, né? De graça. Então você pode sair e em casa, trocar de roupa, ir para a praia, não tem nada não, irmãos, está tudo certo. O povo de Deus tem que aprender a aproveitar a vida e não ficar enclausurado dentro de casa não. Viaja, vai embora, mas não esquece da obra de Deus, não esquece de Jesus, não esquece da igreja. Isso é que não pode esquecer. Tem gente que exagera, aí quer mais viajar, mais lazer do que Jesus. Aí não, aí quebrou a cara, aí a pessoa já está mal. Mas isso aí é importante, tá? E eu nem sei porque eu estou falando isso, mas talvez fica de recado para você, maridão, que não sai mais com a sua esposa, não leva a sua esposa para lugar nenhum, e ela não sai mais, você, esposa, que não chama mais seu marido para lugar nenhum, quando ele te chama para sair, você está sempre desanimada, talvez é um recado de Deus aí já. Nem comecei a reunião, Deus já está dando recado. Quem sabe é isso aí, né? Quem sabe é aqueles raspa-coco que Deus dá de vez em quando na gente, né, irmão? Amém? Vocês sabem o que é raspa-coco, né? Sabe ou não? Vem cá, Jonathan. Vou te mostrar o que é o raspa-coco. E o raspa-coco, olha para eles lá. Ele só é bom quando você pega ele distraído. Você pega a pessoa distraída assim, pá! Isso é um raspa-coco, entendeu? Às vezes Deus faz isso com a gente, né? E a gente menos espera, vem aquele raspa-coco lá, e a gente, quem ouve, termina sendo abençoado em nome de Jesus. Bom, agora, depois desse recadinho aí, leve, vamos meditar aqui agora. Salmo 50, versículo 15, diz assim: E invoca-me no dia da... Vimos isso no último culto ou não? A gente tem que invocar no dia da... Sempre. Está com aflição, está angustiado, em vez de ficar desesperado, em vez de ficar com a cabeça agitada, perdendo sono, entrando em depressão, se entupindo de remédios, é para clamar. Angústia, aflição é para ir para Deus. Clamar, irmãos, é algo mais um pouco acima da oração, digamos assim, né? Não sei se eu posso chamar um pouco acima da oração, mas você ora a Deus, você fala com Deus, você busca a Deus, você chora, você fala em línguas, quem é batizado e tudo mais. Mas quando você está clamando, aí o tom aumenta um pouco. Aí já você vai chorar, você vai falar com Deus: Senhor, olha a minha necessidade, olha a minha dificuldade, e você dobra o joelho, e você chora, não está fácil, não aguento mais, eu preciso de mudança, eu preciso resolver isso, me dá a solução, mas nunca colocando Deus contra a parede, nunca indo contra a palavra de Deus, mas deixando para Deus a ideia exata de que você tem uma necessidade muito grande. Entende isso? E isso é clamar, isso é um clamor. Você está deixando claro que há uma necessidade muito grande e que você não aceita o diabo atacar você porque você é de Deus. E a gente recebe ataque toda hora. Recebe ou não recebe? Sim ou não? A gente parece um território de guerra. Toda hora a gente recebe ataques malignos, que às vezes vêm até de gente próxima de nós, inclusive. Alguns ataques de gente próxima, de filho, de marido, de esposa, de pai, de gente próxima, de mãe, às vezes vem de gente próxima os ataques, e às vezes é diretamente no corpo, ou algo parecido. Mas nós temos que aprender a clamar.
Clamar não é aquela oraçãozinha de música funk, não. Está amarrado, está repreendido. Está amarrado, está repreendido. Não, isso não é esse negocinho, não. Clamar é falar com Deus mesmo, se trancar no quarto, vai para o seu monte, vai orar, vai chorar, vai falar com Deus. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quando você começa a clamar assim, você termina recebendo. Amém, Jesus? Você que não é batizado no Espírito Santo, você tem que fazer isso. Você acha que é 5 minutinhos? Não, não, vai lá, fica 1 hora lá dentro do quarto, clamando, clamando. Quando você se cansar, e aí você vai comer. O missionário costuma dizer o seguinte: você ora, ora, ora. Quando você não tem mais nada para falar, é aí que começa realmente a sua fala com Deus, a sua conversa com Deus. E é ali que começa a coisa. Então, clamar é muito mais. E a gente já entendeu aqui, desde o último culto, que a melhor hora de clamar é na hora da angústia, na hora da aflição. Tá? Aí ele fala aqui: e invoca-me no dia da angústia, e eu te... É afirmativa essa frase ou não? É uma frase afirmativa ou é uma frase que deixa alguma dúvida? Ou cria alguma condição? Bom, tudo bem, tem uma condição. Qual é a condição? Invocar. A condição? Clamar. Mas ele está garantindo que ele vai te livrar, sim ou não? Então, clamor, livramento. Certo? Fala comigo. Clamor, livramento. Irmãos, é o que vai receber. Povo de Deus que clama tem livramento. Livramento aqui você entende que é a cura, é o milagre, é a restauração do lar, do relacionamento, é aquilo que está te afligindo sendo resolvido. Isso é livramento. Quando ele fala, você me invoca e eu te livro, ele está falando, você clama a mim, em vez de ficar com essas orações de 1 minutinho, de meio minutinho, essa oração de água com açúcar, de choro. Tem gente que só acha que clamar é chorar. Tem ou não tem? Você vai falar para a pessoa, você tem que orar. Eu tenho orado, mas não tem jeito, não dá. Jesus, por favor, Jesus, por favor. Isso não é clamor, isso é choramingo, isso é choro, isso é murmuração. Para de orar assim, irmão, está perdendo tempo. Amém, Jesus? Está perdendo tempo, não vai acontecer nada. Agora, a gente clama confiando na palavra de Deus, e ele está dizendo, eu te livrarei. Está afirmando, isso é uma afirmativa. Ele está afirmando, eu te livrarei. Invoca-me no dia da tua angústia, da tua aflição. Eu te livrarei. Então, de novo, clamor, livramento. Fala, clamor, livramento. Terceira coisa que acontece então, e tu me glorificarás, glorificação de Deus. A glória, e é essa mensagem que eu quero que você entenda hoje. Eu vejo que às vezes nós, e até quem faz a obra, tá? Pastores, cometem esse erro. Pessoal que faz a obra, obreiros, pessoal do louvor, pregadores. As pessoas têm cometido esse erro aqui, isso é um erro. Isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. A glória toda é de Deus. Amém, irmãos? Então você clama na hora da angústia, Ele te livra e você glorifica a Deus. Ele fala assim, eu vou te livrar. Você pode clamar, mas você vai me glorificar. Ele não abre mão disso. E é aqui que eu quero falar com você hoje. É aqui que muitos de nós estão errando. Por quê? Porque no lugar de glorificar, a gente vai glorificar o outro profissional que nos ajudou. Você não entendeu que foi Deus que preparou aquele profissional para te ajudar. Você pode até elogiar, você pode até apertar a mão, mas a glória é de Deus. Amém, Jesus? Não dá para... eu consegui porque o fulano... Poxa, o fulano me ajudou, o fulano é uma bênção, e me ajudou. E você nem fala de Deus. Você, não, Deus foi bom comigo demais, colocou o fulano na minha vida. Aí é diferente. Aí você glorificou a Deus. Amém, irmãos? Então a gente tem às vezes esse erro, e às vezes é soberba, tá? Porque eu já conversei com pessoas assim, e é até difícil, porque você fala assim, como é que eu vou orar para essa pessoa, se ela é melhor do que todo mundo? Né? A pessoa vai falar contigo para pedir oração, e ela fala assim, não, pastor, eu queria pedir oração para o meu marido, porque eu já orei, porque eu já fiz, aconteceu com ele o que aconteceu comigo, mas eu orei e resolvi, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu já falei com ele, se ele fizesse igual a mim,
já tinha resolvido, mas ele não quer fazer igual a mim, porque eu falei, tá bom, irmão, pode ir, eu oro pelo seu marido depois quando estiver sozinho. Porque não dá para unir a fé com essa pessoa. Ela sempre traz a glória para ela. Tem pastor assim? Tem, irmão. Tem pastor que atrai a glória toda para si. Está cometendo um erro gravíssimo, esse pastor. Ou esses pastores, né? Que atrai a glória toda para si. Está cometendo um erro gravíssimo. Está cometendo um erro gravíssimo. Ele fala, claro, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Isaías 42, vamos lá. Vocês entenderam então o que eu quero falar com vocês? Então, clamor, livramento, glorificação. Tem que glorificar Deus, não é o homem. Eu aprendi isso há muito tempo, irmãos. Muito tempo. E procuro viver isso, tá? Uma vez falaram para a gente assim, vocês são muito simples. Lembra disso, filho? A minha esposa, teve uma pessoa que teve a ousadia de falar assim, poxa, a senhora, como é que é? Usa roupa. A senhora simples, a roupa simples, falou da roupa. Porque comparou com outra pessoa, que a outra andava toda chique. Isso é muito simples. Amarrado, vai para lá. Glória a Deus, está repreendido esse negócio aí. Vamos lá. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não estou atacando a religião de ninguém, por favor, tá? Mas está na Bíblia Sagrada que ele não dá a glória dele nem para as imagens de escultura. Então, se tem uma imagem de escultura que representa uma entidade, um santo, uma santa, uma entidade, ele está dizendo, para com essa história de glorificar, de dar a glória para essa entidade. Foi ele que fez, foi ela que fez. Não. Nem para a imagem de escultura eu dou a minha glória. Amém, pessoal? Repito, não estou atacando religião de ninguém. O que eu quero que você entenda é o que está escrito na palavra do próprio Deus. Amém, pessoal? É a palavra dele. Ele não dá a glória nem para as imagens de escultura. Mas eu não quero nem me prender isso aqui. Eu quero me prender um pouco antes, quando ele fala assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não. Depois ele vai falar das imagens. Depois ele vai para o lado das religiões, falando das imagens. Mas antes ele fala, a outrem não darei. Esse outrem pode ser eu ou você. Entende? Outrem. Ele está falando de qualquer outra pessoa. Traduzindo, né? A minha glória eu não dou para qualquer outra pessoa. Pode ser quem for, eu não dou. A glória é minha, do meu Filho e do Espírito Santo. Pode ser a pessoa que eu mais uso na face da terra. A minha glória eu não vou dar para essa pessoa. Pode ser uma pessoa muito usada por mim. Uma pessoa que me ouve, que prega o evangelho, que arrasta multidões. Eu não dou a glória para ela. Eu dou a glória é minha, do meu Filho e do Espírito Santo. Não é para outra pessoa. Então, nós temos que observar se a gente está cometendo esse erro de atrair a atenção para a gente. A atenção que eu digo no sentido de atrair a glória para a gente. Não é? Jesus, por onde ele andava, ele atraía atenção para ele. Sim ou não? Atraía, uma multidão ia atrás dele. Mas por que a multidão ia atrás dele? Porque quem estava com fome via ele multiplicar pão e peixe. Porque quem estava se arrastando via ele curar as pessoas. Até morto ressuscitava. E isso aí tudo bem, isso aí não é eu mostrar o poder de Deus para que o povo entenda que Deus está na minha vida e na minha igreja. Isso não é atrair a glória para si. É pelo contrário, a gente atrai a glória para Deus, que a gente faz tudo isso no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o que eu estou querendo que você entenda é a soberba do ser humano, de achar que sem ela, ali não funciona. Vai funcionar. Entende isso? A pessoa fala, se eu sair daqui eu quero ver.
porque eu é que nada, irmão. Você vai sair, o outro vai vir, vai melhorar mais. Vai melhorar mais. Mas é diferente, mas vai melhorar mais. Entende? A coisa vai se encaixando, é Deus que faz a obra. Quando a gente cai nessa soberba de que sem mim isso não funciona, como a gente vê, né, acontecer em empresas, em comércios, vê ou não vê? Vê, quero ver quando eu sair dessa empresa, quero ver o que vai acontecer, o cara sai e quebra a cara, a empresa cresce mais. Vem, a não ser que, né, venha um profissional mequetrefe, mas se não, vai crescer mais, e tem muito profissional para crescer mais. Está entendendo o que eu quero dizer? E quando ele fala assim, a minha glória a outrem eu não darei, ele está dizendo, pode ser quem for. Você pode fazer uma obra para Deus daquela gigantesca, viajar o mundo todo, salvar multidões, a glória de Deus. Você pode ressuscitar o morto, você pode fazer o aleijado andar, sem enxergar, igual Jesus fazia naquela época, e faz hoje ainda. Naquela época pessoalmente, agora através de nós, da palavra dele ele faz, certo? É assim ou não é? É, mas ainda que você seja usado por Deus para abrir olhos do cego, fazer aleijado andar, até mudo falar, surdo ouvir, e tudo que Jesus fazia, e até muito mais, como ele mesmo falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as farás até maiores do que estas, porque eu vou voltar para o meu Pai. Falou ou não falou? São palavras do mestre ou não são? São palavras do mestre. Amém, Jesus? Ainda que você esteja vivendo isso, e fazendo até mais do que ele fez enquanto esteve aqui, não importa, a glória não é para você, a glória é para Deus. Para outrem não darei. E para imagem de escultura. Às vezes, eu já vi muita gente ler esse texto e só pensar nas entidades, só pensar nas imagens. Não, ele fala e as imagens de esculturas. Quando ele fala para outrem, está falando da gente. Está falando de pessoas que são boas, sabem fazer, dão resultado, mas atrai a glória toda para si. E não atrai para Deus. Tem que ser para Deus. Fala assim, tem que ser para Deus. Pastor, me tornei um marido melhor. Glória a Deus, a glória de Deus. Amém? Não, mas eu me esforcei. Irmão, claro, tem que se esforçar. Você quer o quê? Você é por acaso um boneco que alguém trocou sua alma e botou outra e resolveu tudo? Trocou lá a pilha e aí você começou a funcionar? Não. Você tem que se esforçar. Mas a glória é de quem? De Deus. Diga amém? Posso continuar? Então tá bom. Aleluia. Deus não abre mão disso, tá? Ele não abre mão que a glória seja dele. Por melhor que você esteja se tornando, por mais usado por Deus que você seja, você agora é uma pessoa mansa, tranquila, tem salvado vidas, tem libertado, tem curado, tem orado, tem visto o resultado. A glória sempre é de Deus. Seja humilde o bastante para glorificar a Deus e não deixar a glória alcançar você, no sentido de, não que você vai se desvalorizar, não é para se desvalorizar, você é importante para Deus, e se é importante para Deus, é importante para as pessoas. Não estou falando de desvalorização, eu estou falando de você entender que a glória é de Deus, senão você começa, vai inflando, mas uma hora alguém vai pegar o diabo vai pegar uma agulhinha assim, e vai fazer assim, pum, e você vai embora. Inflou demais, está se achando agora, está se achando. Não, a glória é de quem? Sempre vai ser. Atos capítulo 12. Aleluias. Atos 12. Glória a Deus. Deixa eu ler os primeiros versículos, depois nós vamos passar para outros versículos. Não vou ler, eu vou dar uns saltos nos versículos aqui, tá? Só para a gente entender o negócio rapidinho. Versículo 1. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, acharam aí? Estou escutando barulhinho de folha. Olha esse barulhinho aí. Eu conheço esse barulho.
Amém? Posso falar? Posso ler? Tá. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Irmãos, esse Herodes não é o mesmo Herodes que mandou matar os bebês nos tempos do nascimento de Jesus. No tempo do nascimento de Jesus. Não. Esse aqui já é neto daquele. Entende? Então, tem o Herodes, que é chamado de Herodes o Grande. Esse aí recebeu a notícia que o Messias tinha nascido. E como ele não conseguiu achar o Messias, ele mandou matar todas as crianças 3 anos para baixo, para aquele Messias não crescer. Aquele Salvador, aquele rei dos reis, rei dos judeus, não crescer. E ele quebrou a cara, porque Deus guardou Jesus, todo mundo sabe da história. Entende? Aqui já é outro. Você vê que essa família aqui é uma família usada muito pelo diabo mesmo, para atacar o povo de Deus. É uma família, essa família dos Herodes era complicadíssima em relação a gente. Entende? Até porque essa turma aí que estava no poder em Roma, muitos deles se achavam deuses. Mas a gente vai falar disso mais à frente. Deixa eu falar aqui. Porque por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada do Tiago. Olha aí. Matou a espada do Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, que coisa, hein? Continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, que eram as festas da festa judaica, né? Então Pedro está morto, está preso. Provavelmente no dia seguinte seria morto diante dos judeus também, porque eles também eram judeus, tá? Só que eles eram judeus que agora seguiram a Jesus Cristo. E os judeus religiosos, que não tinham ainda se convertido ao caminho de Cristo, estavam muito contra esse caminho. Esse caminho era chamado de seita para eles, né? Para eles era uma seita. O próprio apóstolo Paulo, antes, quando Saulo, chamava de seita. Eu vou prender esse pessoal dessa seita. Eles buscavam ocasião para vir contra nós, contra o povo de Deus, contra o povo que seguia Jesus Cristo na época. O rei Herodes, então, quando ele mata o Tiago, ele vê que ele agrada os religiosos. Então ele é rei, né? Ele é rei, e agora ele está agradando os religiosos e atraindo. E tudo é política, tá, pessoal? A política é uma benção. A política é uma benção. Não dá para viver sem ela, mas com ela também é difícil conviver. É umas coisas estranhas que acontecem no meio da política às vezes, é difícil, mas sem ela também vira um caos. Então também tem que orar a Deus para que os políticos despertem e se tornem bons políticos, né? Porque a gente precisa deles, mas fazendo a coisa certa. Enfim, isso tudo é política. Então o Herodes está atraindo os judeus religiosos para ele, os que eram contra o evangelho, para ele. E ele mata o Tiago e percebe que o povo gosta. Então ele prende o Pedro, que é o líder deles. Agora, quando eu matar o Pedro em praça pública amanhã e aproveitar essas festas dele, todo mundo aí, quando eu matar o Pedro, eu vou ganhar moral demais com esse povo aqui. Entende isso? Então, é o Herodes, é esse espírito que existe até hoje, tá? Até hoje, irmão. Até hoje tem gente que tem ódio de você só porque você é crente. Você pode ser uma pessoa super boa. Você vai falar assim: eu nunca fiz nada contra ele, pastor, eu não entendo. Eu nunca fiz nada contra esse vizinho. Irmãos, é um espírito. Não tenha ódio desse vizinho, ore por ele. E na hora que tiver uma oportunidade, estenda a mão para ele e o abençoe. Porque é um espírito, é o mesmo espírito aqui do Herodes. Não é o vizinho, é o espírito. É o mesmo. Então não deixe que esse ódio contra você, esse ódio contra a sua casa, esse ódio contra a sua família, alcance você e agora você também está cheio de ódio. Não, você é de Deus. Amém, pessoal? A glória tem que ser dele, e isso é para a glória dele, isso é para a glória de Deus. As pessoas não entendem a nossa forma de pensar. Bom, aí depois disso aqui, o Pedro está preso, o anjo vai aparecer, os soldados, é um quaterno de soldados, são 16 soldados, eles vão adormecer, um sono profundo. Estou só dando uma resumida para a gente dar um salto aqui agora.
Isso. E o anjo vai tirar o Pedro de lá, o portão enorme vai abrir sozinho, como se fosse uma porta automática. Foi Deus que inventou a porta automática, né? Porque chegou, a porta abriu sozinho. O Pedro vai sair, quando ele olhou para trás não vai ver mais nada, aí ele entendeu que foi Deus que tirou ele de lá. Até então achava até que estava sonhando, que parecia um sonho realmente, né? Parece aquela luz, aparece o anjo, vamos embora, aí ele está indo, os soldados não fazem nada, está tudo apagadão em pé, não consegue ver nada, aí a porta se abre, o portão se abre, ele vai sozinho, depois de uma distância ele olha para trás, a pessoa sumiu, ele entendeu que Deus tinha resolvido. Mas enquanto Pedro estava lá, preso, a Bíblia fala que a igreja estava orando na casa do Marcos. Entende? E aquela oração, enquanto o Herodes queria ir com a espada, a gente resolvia com o quê? O povo de Deus resolvendo com o quê? Com oração. Eles sabiam que no dia seguinte o líder ia ser morto, o Pedro. Então, enquanto o Herodes estava querendo meter a espada para ganhar moral com os judeus, o nosso povo resolvia com oração. E a glória foi para quem? Para Deus. Irmãos, a gente vai vencer debaixo de oração. É que não parece, porque não é aparentemente, nada está dando resultado. A gente tem uma mania feia de achar que eu orei aqui e resolvi aqui. Às vezes eu vou orar aqui, só vou resolver lá do outro lado, lá no shopping. Demora um pouco mais do que a gente achava. A gente sempre faz orações imediatistas, pode reparar, as nossas orações são muito com um cunho muito imediato. Eu faço oração e quero que resolva logo. Eu orei agora e já resolvi no segundo seguinte. Não, você tem que ir orando e buscando a Deus e clamando, que é o que a gente está falando aqui. Você vai clamando, vai clamando, vai clamando. Quando você menos perceber, pum, sumiu. Amém, Jesus? A coisa desapareceu, a dor foi embora, a doença saiu. Você vai no médico, descobre que não tem mais nada. E você vai. Quando você percebe, a coisa aconteceu. A igreja estava orando, irmãos. E no dia seguinte o Pedro seria morto. Bom, aí esse rei Herodes vai ficar doido. Quando ele chega de manhã, o Pedro não está, ele fica doido, aí manda pegar os soldados e fica querendo resolver aquilo, e vai juntar o pessoal e vai sentar lá para resolver. E aí ele vai cometer um erro que muitos de nós estamos cometendo. Versículo 21. Diz assim, no 21, saltei para o 21, dei uma resumida, um resumão, e soltei para o 21, tá? E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. Então ele está lá no trono, está lá sentado no tribunal, e ele está resolvendo as situações, tudo que tinha acontecido, o que houve com Pedro, como que aconteceu, quem ajudou ele a fugir, o que está acontecendo aqui, no meu reinado, quem é o traidor, está lá resolvendo as coisas, e o povo exclamou, voz de Deus, não de homem. Nós queremos ouvir a voz de Deus, não de homem, mas ele não aceitou aquilo, porque não aceitava mesmo. A maioria dos imperadores, por exemplo, de Roma, alguns deles, como Nero, Calígula, eu até coloquei alguém aqui, o nome dele, Domiciano, esses imperadores, eles se intitulavam deuses. As pessoas tinham que chamar de Deus. Eles tinham essa coisa de querer ser deuses, de quererem ser deuses mesmo. E isso, eu estava vendo até o Nero morreu com 28 anos. Morreu assassinado. O Calígula morreu com 32, se eu não me engano, 30 e um pouquinho. Esses caras morreram cedo, entendeu? 28, 30, 32. E um foi assassinado, outro foi morto através de porque esses conflitos que tem dentro de política mesmo, dentro do próprio reinado. Então, você vê que todas essas pessoas que foram contra Deus e pegaram a glória para eles, passaram por isso, irmão. Isso não é coisa só do passado, não. Né?
na nossa geração vai continuar acontecendo isso. Quando a gente começa a querer tomar o lugar de Deus, é isso que vai acontecer, irmão. Pode ser quem for. Você sabe que os Beatles foi um dos grupos mais famosos que existiu na época deles, né? Década de 60, né? 70, muito famoso, muito famoso. Aí é o ponto do líder, o Lennon, falar que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. Depois que repercutiu mal, porque na Europa não repercutiu mal, onde eles estavam lá na Inglaterra. Na Inglaterra todo mundo idolatrava mesmo eles. E o pessoal seguia mais ele do que a igreja. O pessoal estava saindo da igreja para seguir os caras. Os caras eram uma... Como é que eu vou falar? Era uma... Qual é a palavra que a gente usa aqui? Eles eram uma novidade assim que apareceu e que arrastou multidões mesmo. Só que essa frase correu o mundo todo. Chegou nos outros países, nas outras regiões, como os Estados Unidos, e caiu muito mal. E aí começou, os turnês começaram a ser cancelados, os discos deles até foi queimado, os discos dele na época. Isso foi em 66, quando ele falou, né? Depois ele volta, se arrepende, ele faz uma entrevista, ele fala, não quis falar isso, não foi isso que eu quis dizer, eu não quis dizer que a gente era maior do que Jesus, a intenção não era essa, eu estava dizendo que os jovens estavam saindo da igreja para seguir a gente, era verdade, mas já tinha falado, o caldo já tinha entornado, irmão. Acabou os Beatles. Dali para lá, daquela frase, depois que ela repercute para frente, acabou o grupo. E foi só decaindo. Depois um foi fazer carreira solo, outro foi fazer carreira solo. Em 1980 ele morre, leva um tiro e morre. Ainda tem essa ainda, né? Algum fanático aí fez essa besteira aí, de matar o cara. Quer dizer, 80 é muitos anos depois. Mas olha como que a coisa é séria. Então, desde a época lá de Roma, Nero, Calígula, aqueles imperadores que se intitulavam deuses, até agora, continua a mesma coisa. A minha glória eu não dou a ninguém, nem ao trem, nem à imagem de escultura. Entende isso? Eu tenho que entender bem isso. E você também, porque nós precisamos clamar a Deus, e Deus responde. Só que quando nós clamamos por nós, ou por outras pessoas, e Deus começa a responder, alguns deixam entrar o rei na barriga. Alguns começam a achar que são o tal. Sem eu aqui, eu quero ver como é que vai ser. Quero ver como é que vai ser. Deus vai preparar outra pessoa melhor. E Ele sempre tem alguém. Sempre tem alguém, irmãos. Sempre tem alguém. Não tem essa história de gente insubstituível, de gente imparável, de gente que é melhor do que todo mundo. Não existe isso, irmão. Jesus é melhor que todo mundo. Está dando para entender, sim ou não? Isso é muito sério, tá? Porque a gente vê isso acontecendo até dentro da igreja. E até entre nós que fazemos a obra, inclusive. Aí você vê aquela soberba. Você vê aquela coisa de tomar conta e de repente, irmão. É de repente, esse homem está no trono, esse homem está falando, e alguém grita, o povo começa a gritar, queremos a voz de Deus, não a voz dos homens. O que aconteceu afinal de contas? Por que o Pedro sumiu? Por que o Pedro foi embora? Quem deixou ele sair? Mas a gente quer revelação, a gente quer a voz de Deus. E ele não aceitou isso. E aí olha o que acontece com ele. E o povo exclamava, versículo 22, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu-o quem? Eu não sei se é o mesmo anjo que tirou o Pedro da cadeia. Pode ser o mesmo, né? Porque está ligado, né? Os assuntos estão entrelaçados. Não sei se é o mesmo. Mas como lá nos céus tem legiões de anjos, então a gente não sabe. Feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória. Como é que ele morreu? O bicho veio, que bicho é esse? Eu não sei se é o mesmo bicho que fala lá no inferno, que lá no inferno fala que lá vai ter um bicho que vai morder a gente e vai comer a gente direto lá. A gente não, está amarrado. Sai! 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 Não é a gente não. Aqueles que não...
Aqueles que não querem servir a Cristo, que não querem ouvir a verdade, que passam pelas igrejas anos a fio, recebem bênção, recebem milagres, recebem boa palavra, têm bons pastores, certo? Mas não se rendem. São cabeça dura, coração duro, não se rendem, não se entregam, continuam vivendo do jeito que bem entende, do jeito que acha que tem que viver, não sabe simplesmente se render e abaixar a cabeça. Tem gente que tem dificuldade, irmão. Fala a verdade, tem ou não tem? Todos nós aqui, servos de Deus, eu não estou falando do pecador não, tá? Estou falando do pecador não, eu estou falando dos servos de Deus. Servo de Deus, se você contrariar, bum, acabou. Existe ou não existe isso no nosso meio? Sim ou não, irmãos? Tem gente que é de Deus, mas vai contrariar para tu ver. Meu Deus, parece um siri na lata, um galinho garnizé. Não vai nem te atender direito mais, irmão. Não vai nem te tratar bem mais. Vai começar até a maltratar você. Por quê? Porque você contrariou. Entende isso? Às vezes a gente vai ter que contrariar, vai ou não vai? E eu não tenho que aceitar tudo, nem você tem que aceitar tudo. Agora eu tenho que ouvir minhas críticas e procurar melhorar. Você tem que ouvir suas críticas, também tem que procurar melhorar. Eu não sou melhor do que o pastor Janderson, nem ele é melhor do que eu. Então, se eu tenho algumas críticas a ele, e ele entende que que a crítica é boa, não é construtiva, como dizem, né? Ele tem que pegar e falar, poxa, o pastor falou isso comigo, vou melhorar. Se ele fizer isso, a glória de Deus, ele vai ser uma bênção. Se ele falar, se ele chegar até mim e falar, pô, pastor, e assim, 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 e eu ver que aquilo está certo, bom, peraí, o que o pastor está falando para mim tem razão. Ô, pastor, obrigado aí, o senhor me deu uma ideia boa aqui agora, eu vou mudar isso aqui. Eu acatei, mas qual o problema de acatar? A glória vai ser de quem? Porque se eu acatei e melhorei, a glória vai ser de quem? Acabou, irmão. Só que tem gente na igreja que se você contrariar, ela até sai da igreja. Sim ou não? Eu já vi que isso aconteceu um monte de vezes, irmão. Um monte de vezes. Pastor, então, pastor sabe. Pastor também já tem uma certa experiência. Já está há muito tempo na obra. Ele sabe disso. A gente é amado, depois é odiado. É ou não é? Ih, rapaz, a gente é muito amado. Eu te amo, meu pastor, meu pastor, meu pastor. Aí você começa a contrariar a pessoa. Pastor, pastor já foi gente boa. Ah, é? Como é que muda rápido, né, irmão? A glória de Deus. Entende isso? A glória de Deus. Tem que ser de Deus. Eu tenho que aprender a ser ouvido, e não só boca. A boca fala, o ouvido ouve. Eu tenho que aprender a ser ouvido também. Não posso ser só boca, eu tenho que ser ouvido. A glória é de Deus. Isso é uma linha muito fina, irmão. Muito fina, muito fina. Muito fina. A pessoa nem percebe que ela está fazendo isso. Ela nem percebe que ela está atraindo a glória toda para ela. Ela nem percebe. A linha é muito fina. Às vezes a pessoa nem percebe. Porque é muito bom ser elogiado. É muito bom ser tratado assim. O homem está lá no trono dele, lá se achando um Deus. Que aconteceu, porque liberar, já mandei matar até os soldados lá, comigo é assim, quem manda aqui sou eu, não, quero ouvir a voz de Deus, que voz de Deus que nada, bum, os bichos entraram, na hora, irmão. Aí eu te pergunto, alguém viu aquele anjo? Vocês acham, que o Herodes, o Agripa, esse é o Agripa 1, né? Primeiro, no caso, Agripa primeiro, o Herodes, já falei, não é o outro Herodes lá que mandou matar as crianças. Você acha que ele está lá no altar, na cadeira lá do tribunal, tá? Você acha que alguém viu um ser com uma asa grande, um anjo enorme, chegar e tocar nele? Ninguém viu.
Mas a Bíblia fala que não foi o anjo ou não foi? Ninguém vê. A coisa acontece. De repente é uma coisa aqui, outra coisa lá, quando vai perceber, e é de repente, o homem está cheio de saúde, o homem está bem, o homem está forte, o homem está usando a autoridade dele, o homem está lá soberbo, achando que é o tal, com raiva que porque liberaram o Pedro, e ele queria apresentar o Pedro no dia seguinte e matar o Pedro na frente de todo mundo, ele ia ganhar mais moral com os religiosos judaicos, dos judeus, e ele estava preparado, uma festa preparada para a morte do Pedro, e de repente acontece aquilo, ele está lá cheio de autoridade, cheio de soberba, foi de repente, o homem não tinha doença nenhuma para aparecer cheio de bicho. A Bíblia fala que no inferno vai ter um bicho que nunca morre, né? Não sei se é o mesmo, mas aqui são vermes, né? Ah, meu Pai do céu, mais humildade, né, irmão? Os humildes serão exaltados. Como a igreja está precisando de mais humildade. Não estou falando de igreja da graça não, tá, pessoal? Estou falando de igreja de Cristo. Não estou falando de placas não, tá? Não estou rotulando nenhuma placa, nenhum pastor não, pelo amor de Deus. Estou falando de geral. Estou generalizando. Como que a igreja de Cristo está precisando de mais humildade. Amém, Jesus? Que é o que faltou nesse homem. Ele não deu glória a Deus, os bichos começaram a aparecer de dentro para fora. Deve ter sido... Cara, nem vou falar. Nem vou falar, você vai almoçar ainda, então essa visão de verme saindo pelos olhos, pela boca, pela orelha. Já falei, né? Já falei. Deve ter sido horrível, sim ou não? Mas foi o que aconteceu. Então você tem uma pessoa cheia de saúde que do nada aparece vermes por dentro, que começa a sair e ele morre de vermes. Por quê? Soberba, arrogância, querendo a glória para si e não dando a glória para Deus. Ele não deu glória a Deus. Quando o povo falou, voz de Deus, não voz do homem, tá bom, vou chamar um sacerdote aqui. Esse caso aqui é estranho, parece que é mais espiritual mesmo. Se é espiritual, eu não vou me meter nisso. Lembra do rei Saul? Só comentário, não vou pregar, mas lembra do rei Saul? O rei Saul, ele começa a consagrar animais para Deus, a sacrificar, porque aquele que podia fazer o sacrifício, que era o profeta Samuel, ele tinha saído e não voltou na hora que ele queria. Ele tinha dado os dias exatos, e ele estava no dia exato. O Samuel não se atrasou. Ele pode ter chegado em cima da hora, mas não se atrasou. Se eu marquei com você, sei lá, dia 3, miésimo, 6 horas o ônibus vai estar aqui, entende? E o ônibus está aqui 6 horas, e de repente chega às 6h10, 6 horas em ponto, né? 6 horas em ponto, ele chegou na hora. Se chegar às 6h10, chegou atrasado. Mas se chegou às 6 horas, chegou na hora. Aí você não vai poder reclamar, pô, marcou 6 horas. Pô, mas chegou em cima da hora. Tá, mas chegou. Foi em cima da hora? Foi, mas chegou. O Samuel chegou em cima da hora, né? Quando chegou, já vê ele sacrificando o animal. Falou, o que você fez, Saul? Você não era para fazer isso, você é rei, você não era sacerdote, você não podia sacrificar. Eu ia fazer isso. Ah, mas você demorava, não chegou na hora. Não, ele estava na hora. E aí Deus falou assim, ó, acabou. A partir dali, acabou o reinado do Saul. Soberbo, irmão. Já ouviu aquela frase assim, cada um na sua, a amizade continua? Irmão. Isso, cuidado com a soberba. Entende? Eu te ouço, você me ouve, mas eu tenho uma posição, você tem outra. Você tem uma posição, eu tenho outra. Se você é um empresário e vem falar comigo da sua empresa, eu vou só ouvir, porque eu não sou empresário, e vou te abençoar. Mas se você precisa de uma palavra, de uma oração, eu sou o pastor. Quem vai estar na autoridade? Por mais que você seja inteligente, milionário, bilionário, famoso, seja lá quem for, não importa. Espiritualmente, o pastor é que tem autoridade. Mas está invertendo tudo, irmão. Você está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? A glória de Deus. Ele não dá a glória dele para o trem, nem para mais escultura.
a gente tem que parar e tem que pensar o que a gente está fazendo. Aí vamos clamar, vamos ter livramento e ele será glorificado. A ordem é essa: eu clamo, ele livra e ele é glorificado. Ele é que dá o livramento. Meu papel é clamar. Ele é que dá o livramento. E ele é que tem que ser glorificado. Por mais que alguém lhe ajude, por mais que alguém lhe estenda a mão, por mais que você, com a sua capacidade, consiga sair da situação, por mais que você esteja preparado para aquilo, sempre, sempre a glória é de Deus. Ele não deu glória. E a Bíblia fala que aconteceu tudo isso. Aleluia. Eu fui buscar na Bíblia, sabe? Eu fiquei pensando tanto nisso aqui ontem. Fiquei na sala ali sentado no sofá, pensando. E eu tenho uma coisa estranha comigo, irmãos. E a minha esposa fica doida comigo nesse ponto. Doida no bom sentido de estar amarrado, né? Maneira de falar, tá? Repreende. A minha esposa fica assim comigo, fica falando, caramba, como é que você consegue, né? Porque ela está vendo o celular, ela está ouvindo o celular, a televisão pode estar ligada, eu estou lá no meio lá. E eu estou lá. Me abstraio daquele local e fico ali, ó. Aí às vezes ela fala alguma coisa, eu falei, ontem até acho que ela falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou vendo um negócio da mensagem. Estou pensando aqui. Eu falei, tá bom. Ela já sabe. Tem hora que você se retira, então você fica assim, mas eu tenho essa mania, sabe? Não é mania. Eu tenho esse não sei se a minha mente foi treinada, eu consegui treinar minha mente para isso. Mas eu consigo ficar, mesmo onde tem problema, onde tem conversa, tudo, eu consigo ali pensar em outra coisa, como se eu saísse dali. Quando eu estou na Bíblia Sagrada, irmão, eu estou. Quando eu estou meditando na palavra, eu estou. Você vai falar provavelmente algumas coisas que eu não vou te ouvir direito, porque eu estou lá dentro. Entendeu? E aí eu fui pensando, eu lembrei do Isaías 14. Quer ler comigo? Isaías 14, versículo 13. O primeiro que tentou tirar a glória para si, tirar a glória de Deus e trazer para si. Quem foi o primeiro que fez isso? O primeiro que fez isso. Tentou tirar a glória de Deus e trazer para si. Isaías 14. Eu vou ler o versículo 13, eu não vou ler tudo não, tá? Só o 13 já dá para você entender. 13, 14, 15. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do... Está falando de quem? Hoje é conhecido como Satanás, mas quem ele era nessa época aqui? Lúcifer, o anjo de luz. O primeiro a cair nesse erro. A glória vai ser minha, e eu vou me assentar lá em cima, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo, e ninguém vai ser igual a mim, e não sei o que, e ele foi precipitado, com a terça parte dos anjos ao inferno, virou o diabo, o enganador, o Satanás, e os seus anjos que caíram com ele viraram esses demônios que hoje estão atormentando a vida das pessoas, fazendo as pessoas inclusive odiarem a gente, odiarem quem serve a Deus. Nunca vi isso. Você faz o que é correto e a pessoa te odeia. Ela quer que você faça o que é errado junto com ela. É o espírito, vou repetir, se você está tendo problema com vizinhança, com parente, porque você é crente, você é fanático, não pode beber um vinho, final de ano chegou, todo mundo bebe vinho no final do ano, só você que não pode, deixe de ser fanático. Não fica com raiva dessa irmã, não fica com raiva desse parente, não fica com raiva dessa pessoa, é o mesmo espírito que fez com que o Herodes morresse cheio de verme. Ter ódio dos crentes de graça. E queria a glória para si. Outra pessoa que eu lembrei foi o Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Eu só estou te mostrando algumas coisas, tá? Não é rápido. É só para você entender que não tem, sabe, aquela pessoa mais especial que a outra. Irmãos, para Deus, todo mundo é especial. Ele veio pelo ser humano.
Ele não veio pelo brasileiro, ou pelo japonês, ou pelo americano, pelo francês, ou inglês. Não, ele veio por todos. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Não importa se é marrom bombom, se é branquinho, se é amarelo. Não importa. Para Deus isso é bobeira nossa. Nossa, do ser humano. Para Deus é a mesma coisa, irmão. Amém, Jesus? E por ele salvava todo mundo. Mas a gente deixou essa soberba entrar. A gente quer a glória para a gente. Aí o povo começa a sofrer aí. O Daniel, capítulo 4, né? Que eu falei. Deixa eu ler só o 30 aqui rapidinho, para a gente não demorar também. Capítulo 4. Eu estou no capítulo 3. Deixa eu ler aqui rapidinho. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Olha o rei. Eu sou o grande rei da Babilônia e essa é a nossa cidade que manda. A Babilônia era a cidade na época, era o país da época, né? Para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha... Olha essa frase, irmão. Para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Perdeu. Sabe aquele perdeu? Que você já... Caramba, perdi. Perdeu, é isso. O Nabucodonosor, Deus deu um perdeu para ele. Falou assim: acabou o seu reino, filho. Você acabou de falar bobagem pela boca fora. Acabou de falar bobagem. Sem mim isso não vai para frente. Quero ver quando eu for embora daqui. Quero ver quem vai me substituir. Quero ver como é que vai... Irmão, perdeu. Perdeu. Entende? Eu oro a Deus, quando eu sair daqui, vai vir outro pastor. Vai crescer a igreja e você vai receber um monte de milagre que não recebeu comigo. Não, pastor, o Senhor substituiu. Você está maluco, não fala isso não. Nem fala isso para mim. Amém, Jesus? Nem fale isso para mim. O outro vai ser melhor, e o outro vai ser melhor do que o outro, e o outro vai ser melhor do que o outro, porque Deus é que faz a obra. Mas a gente tem essa coisa, sabe, irmão? A gente vai aceitando a glória, vai aceitando a glória. A gente fala assim: não, elogio não quero. Mas quando vem o elogio, massageia o ego, aí dá no fundinho. A gente fala assim: a glória de Deus, foi tão bom ouvir isso. O ser humano gosta. Gosta ou não gosta? Todo mundo gosta, irmão. O problema é você combater. Você tem que aprender a combater esse negócio. Senão você começa a acreditar que realmente sem você o mundo não anda. Você começa a acreditar que você é o motor do mundo. Sem você o mundo não anda. E é mentira. Mentira do diabo. Quem está entendendo? Mentira do diabo, irmão. Vai andar. Vai andar. Vamos lá? E o Nabucodonosor cometeu esse erro, né? Falou, vou repetir o 30. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, perdeu, e serás tirado dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. E aí, eu não vou parar aqui, não precisa ler mais nada não. O homem virou um bicho. O homem agora está no meio do mato, está igual um bicho, com asa, com pena, com unha grande. Na mesma hora, irmão, aconteceu a mesma coisa com Herodes Agripa, primeiro ou não? Mesma coisa, lá sentado no trono: eu quero saber o que aconteceu aqui, eu é que mando, que eu. Oh, voz de Deus, não voz de homem. Quem voz de Deus o quê? Bum! Os bichos apareceram, verme dentro dele, verme, e o homem morreu daquele jeito.
A glória é de Deus. A minha glória, pois, a outrem não darei. E nem as imagens de escultura eu vou dar. Nem inventa entidade para você. Eu não vou dar minha glória para ele. Irmão, se Jesus te curou, você para de falar que foi outra pessoa que te curou, hein? Para com essa coisa. Jesus vem e cura e a pessoa quer fazer a promessa para você, cuidado com esse negócio. Deixa os religiosos crerem nas crenças dele. Você é de Jesus Cristo. Se você é de Jesus, comece a deixar essas crenças de lado. E seja de Jesus de verdade. Porque agora que você tem conhecimento, você vai ser cobrado. Antes você estava na ignorância. Agora não está mais. Irmão. O conhecimento é uma bênção, ou não é? É uma bênção, mas te traz muita responsabilidade. Porque agora você conhece. Você não pode falar assim, eu não sabia. Não pode mais. Você agora tem conhecimento. E a Bíblia cobra quem tem conhecimento. Entende isso? Quer ver mais um? Quer? Tem certeza? Então tá bom, vamos lá. Aleluia. Êxodo capítulo 5. Tem vários, tá, pessoal? Separei só alguns aqui rapidinho, para você entender bem, ficar bem gravado no seu coração, que a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Você precisa colocar isso no coração. A soberba precede a ruína. Eu tenho que pensar se eu estou indo para esse lado ou se eu estou só sendo usado por Deus mesmo. Porque assim, eu repito, eu não estou dizendo que você tem que se omitir. Você é importante para Deus, foi usado por Deus, você pode assumir a sua responsabilidade nisso. Beleza, ótimo. Mas o crédito é sempre de Deus. Você é poderoso, é importante, porque Deus está contigo. Se Deus tirou a mão de você, já era, filho. Já era. Entende isso? Já era. Um mosquitinho, não precisa nem o verme todo que matou o Herodes, o Agripa. Nem precisa ser um monte de verme. Um mosquitinho. Pim! Ai, estou com febre. Ai, não sei o quê. Pum! Foi embora. A gente é bichinho de Jacó, diz a Bíblia. Né, irmão? Somos bichinhos de Jacó. E às vezes a gente é tão usado por Deus, tão usado, maravilhosamente usado por Deus, e a gente começa a esquecer. E de repente só tem eu como mais importante. Ninguém em minha volta importa. O que eu falo é lei. Opa, espera aí. Não é o que Jesus fala que é lei. Amém, Jesus? Eu tenho que pregar a palavra e agir conforme a palavra. Quando eu começar a agir conforme os meus princípios, os meus valores, e não os princípios da Bíblia e os valores da Bíblia, acabou, a soberba entrou. Aí, pode esperar, vai acontecer. Vai acontecer. O Herodes foi imediato, Nabucodonosor foi imediato, mas tem coisa que demora. Esse aqui demorou um pouco. Capítulo 5 diz assim no versículo 1: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó diz: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Essa é a primeira vez que Moisés vai até lá. Amém, Jesus? Ele recebe a orientação, recebe a direção, ele sabe o que tem que fazer, ele tem a missão, ele vai até Faraó de boa, tranquilo. Faraó, é um papo aqui entre nós, tranquilão. O meu Deus mandou fazer isso. Por favor, libera o povo para ir lá adorar lá no deserto. Ele nem está falando de ir embora, ele está falando de ir no deserto adorar. Deus mandou eles irem para o deserto adorar. O Faraó, na sua soberba, falou assim: quem é esse Deus? Eu não conheço, eu é que mando aqui. Qual foi o final do Faraó? Ele e todo o exército dele. Quantas pragas vieram no Egito? O Agripa foi na hora. Voz de Deus, não voz de homem.
que é nada. Os vermes começaram a aparecer, o anjo tocou nele, e ninguém viu aquele anjo não, tá, pessoal? Vou repetir isso aí para você se tocar, hein? Ninguém viu aquele anjo, tem certeza disso. Ninguém viu aquele anjo tocar naquele homem. Só viu os vermes sair dele de repente. Do nada. Do nada. O Nabucodonosor, do nada, começa as unhas crescerem, pele aparecer, pelo, né? Pena, igual de águia. E de repente o homem está comendo mato dentro da floresta lá. Ficou, o Nabucodonosor ainda volta atrás. E ele volta, consegue voltar. Ele não morre por causa disso não. Ele consegue voltar, ele se humilha. Mas quem não se humilha já era, irmão. O faraó teve oportunidade, sim ou não? Deus deu 10 oportunidades para ele. 10. De cara era para reconhecer, não, esse povo aqui eu já convivo com ele há muitos anos. O Deus deles eu conheço. Então tá, se ele quer que você libere ele para ir lá no deserto adorar, pode levar, Moisés, pode levar. Mas ele falou o que falou aqui, ó. Final, depois de várias oportunidades, morreram no deserto, ou morreram no meio do mar. O mar se fechou e o faraó foi embora. E o Egito nunca mais se levantou, nunca mais foi o poder que era antes. Um país, tá, pessoal? Você vê que até um país, quando se ensoberbece, começa a perder seu poderio. Uma nação perdeu a sua força, porque foi contra esse Deus, porque se achou demais, se achou melhor do que todos, se soberbeceu. A soberba precede a ruína. Amém? Então, irmãos, vamos abrir os olhos com isso, tá? O nosso Deus, ele tem que ser glorificado. Vamos ver um exemplo muito bom para a gente terminar, mas primeiro, aleluia, né? Volta um pouquinho em Êxodo lá. Antes de acontecer isso com o faraó, eu queria só falar uma coisa com vocês que eu acho que é importante. Eu comecei a mensagem falando sobre eu clamo, Deus livra e a glória é dada a Ele, certo? Então, clamor, livramento, glorificação. Eu clamo, Ele me livra e eu o glorifico. Isso é uma regra. Isso tem que se tornar uma regra para a gente. Eu clamo, Ele livra, eu o glorifico. Clamor, livramento, glorificação. Isso tem que ser regra. Hora nenhuma eu posso quebrar essa regra. Hora nenhuma eu posso quebrar essa regra. Eu clamo, Ele livra, glorificação. Eu clamo, Ele livra e eu o glorifico. Ele o tempo todo sendo glorificado. Aqui em Êxodo 3 é bem rápido. No versículo 7 é um pouco antes, quando o Moisés vai receber a orientação para ir até o Egito. Aí ele vai lá, vai falar com ele, você viu o que o faraó fez, né? E fez repetidas vezes, teve várias oportunidades, para deixar a soberba de lado, mas não deixou. Várias oportunidades, você sabe disso, 10 pragas foram lá. E aí aconteceu o que aconteceu. Não só ele, mas o país dele perdeu toda a força, perdeu todo o poder que tinha, tá? Mas olha aqui o versículo 7, olha que interessante. E disse o Senhor, aí o Moisés ainda está pastoreando as ovelhas do sogro e tudo, e ele vai ter a visão da sarça pegando fogo, você conhece a história. Versículo 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição, a angústia do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores aqui, pessoal, eu fui buscar várias traduções, e ele está falando das pessoas que, os mestres de obras, aqueles que botavam peso sobre eles, porque esse povo de Deus construiu até cidades lá no Egito, né? Então, é esse povo que maltratava muito eles. E eles começaram a clamar a Deus por causa dos seus exatores. E ele fala assim, porque conheci as suas dores. Eu fiquei lendo esse versículo aqui e meditando por um bom tempo nesse versículo. E eu entendi o seguinte, irmão. Deus, ele viu, ele sempre vê.
Ele fala assim, tenho visto atentamente. Deus está esperando você clamar. Entende? Não pense que Ele não está vendo a sua aflição. Família, financeiro, saúde, ministerial. Não pense que Ele não está vendo a sua aflição. Ele está vendo e vendo com atenção. E ele espera que você, na sua aflição, você clame a Ele. E clamar não é só uma oraçãozinha qualquer. Amém, Jesus? Não é. Clamar não é uma oraçãozinha qualquer. Ele espera que você faça isso. Ele viu atentamente, aí depois a Bíblia fala que ele viu a aflição deles, e ele fala assim, e tenho ouvido o seu clamor. Ele ouve. Pode demorar um pouco, pode não ser na sua hora, no seu tempo, no tempo que você queria, mas ele está ouvindo. Então ele vê, ele ouviu, e ele vai falar depois assim, e conheci, eu coloquei aqui, viu atentamente, ouviu o clamor, clamaram por causa do mestre de obra, a NVT fala capatazes, a NBV fala mestre de obras, e ele conheceu as dores deles. Você prestou atenção nisso? Ele fala aqui no final, porque conheci as suas dores. Deus conhece as nossas dores, tá? A glória tem que ser dele, mas ele conhece as suas dores, ele sabe os meios para resolver essas dores. Pode ser que ele use até algum profissional para resolver essa situação, mas a glória é de Deus. Ele vê, ele ouve, ele sente o que você sente, ele conhece as suas dores, ele está sentindo as suas aflições, ele espera o seu clamor, e ele ouve, ele vê, e ele vai te atender. Amém, Jesus? Glória a Deus, né? Então ele viu, ouviu, atendeu e sentiu por você. Ele vê, ele ouve, ele atende, e ele sente o que você está sentindo. Seu choro, seu sofrimento, sua solidão, sua adversidade, Deus está sentindo tudo. E Ele quer resolver. Amém, irmãos? Mantenha-se humilde. Seja uma pessoa humilde para continuar clamando a Deus e reconhecendo que tudo que você já conquistou na vida, Deus. Tudo que você tem ou vier a ter, Deus. E que você pode ser bom no que faz, mas é Ele. É Ele. Não comece a achar melhor que todo mundo. É Ele. O dia que Ele sair, saiu. Acabou você. Acabou você. Entendeu? Não deixe esse sentimento entrar, irmãos. Está entrando na vida de muita gente. Não deixe esse sentimento entrar. Se ele saiu, acabou. Por melhor que você seja, é porque ele está lá. Vou terminar agora, vamos lá. Vamos fechar aqui. Eu vou terminar te trazendo um exemplo de Jesus. Hebreus capítulo 5, pronto. Já falei demais, já preguei demais, estou com a garganta seca. E eu quero orar com vocês e clamar, né? Hoje é dia de clamar. Eu falei 2 clamores em dezembro, 2 clamores em janeiro. Espero que você não falte. Se você for, por acaso, viajar, eu não sou contra isso, não. Eu não fico aqui fazendo lobby para você não viajar. Viajou porque você prosperou, Deus te deu condição. Glória a Deus por isso. Não esquece da igreja, não esquece da obra e vai fazer sua viagem. Mas lá, pega então no YouTube e faz o seu clamor. Porque 2 clamores em dezembro, 2 clamores em janeiro, e Deus vai começar a fazer tudo isso aqui, ouvir, ver, sentir e atender. Hebreus capítulo 5, para fechar aqui, olha como que o nosso mestre age. E veja se você está agindo assim, tá? Se não tiver, por favor, seja humilde como o nosso mestre é. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, e hoje toda hora, irmãos.
Jesus, quando esteve em nosso meio, dava a glória para o Pai. Eu faço o que o Pai me manda, eu ouço o que o Pai me diz, aquele que o Pai me deu eu não lançarei fora. Toda hora Deus glorificava o Pai. Eu e o Pai somos um. Entende isso? Irmãos, alguém foi melhor que Jesus aqui? Alguém é melhor que ele? Por mais que um pregador, por exemplo, que tenha arrastado multidões, como aquele pregador americano lá, né, que é muito famoso, o pregador dos presidentes, né, o Billy Graham, né, pregador dos presidentes, que pegou ali a Times Square e lotou de gente, pregou lá em Nova York, lá nos lugares famosos. O homem era muito usado por Deus, muito usado por Deus. A glória era de Deus, sempre foi de Deus. Ele passou, veio outros depois dele. A gente vai passar, viram outros depois da gente, mas o nosso Deus nunca passará. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então para de começar a achar que você é você, que ninguém pode ser melhor do que você. Esquece isso. Não seja só boca, seja ouvido também. Tem muita gente boa do seu lado que pode te dar bons conselhos. É só você saber olhar para a palavra, repartir direitinho, saber quem você está ouvindo. Amém, Jesus? E comece a entender, se você está vencendo na vida, é porque, glória a Deus, o Espírito de Deus está contigo. Voz de Deus, não de homem. Pum, estourou os bichos por dentro. Um monte de verme. E o grande rei Agripa, primeiro, Herodes, da família dos Herodes, acabou na hora. Faraó, o homem mais temido do mundo. Que Deus o quê? Bum, morreu. E acabou com ele todo o poder do país dele. Não foi só ele, ali o país sofreu. Poxa, irmão, qualquer semelhança é mera coincidência. Ali o país sofreu por causa da arrogância de uma pessoa só. O Egito nunca mais foi igual. Nunca mais teve o poder que tinha. Nabucodonosor, a grande Babilônia, mandando que só. Eu que fiz. Foi pastar dentro da floresta lá igual um bicho. Bobeira, irmão. A soberba precede a ruína. Bobeira. Uma hora vai acontecer. Mantenha-se firme em nome de Jesus. Os humildes é que serão exaltados. Não são os soberbos, são os humildes. Pelo contrário, os soberbos serão humilhados. Espere e verá. Entende? Eu quero que você guarde isso. Então vamos lá. Eu clamo, Deus me livra da minha aflição, e a glorificação vai para quem? Sempre.